A dor é a morte da nossa ilusão. A ilusão que eu tinha de que o celular era o elemento que completava a minha vida. Então eu preciso perdê-lo, passar por um processo de dor, para que essa minha ilusão de acreditar que eu sou a matéria passe e eu passe a ser espírito. Isso é um exemplo da nossa rotina enquanto espíritos encarnados. Mas também os desencarnados, às vezes mergulhados em um ciclo contínuo de equívocos. Espíritos que passam pela mesma vivência diversas vezes, diversas sequências de suicídios, diversas sequências de encarnações em que se entregam à droga. Esses espíritos precisam passar por um momento de dor profunda, para que na profundeza de sua dor eles despertem. Joana de Ângeles diz: às vezes o espírito precisa chegar ao fundo do poço, para que daí então ele possa se reviver. Judas era um desses espíritos. Um espírito que vinha perdido em um processo de supervalorização da matéria, da busca pelo poder, que via a vida como a vida material exclusivamente, que buscava a vitória no mundo. E Jesus, então, no ato de misericórdia, compreende que aquele espírito precisava perder. Quando Jesus vê a traição de Judas, ele não vê a derrota do espírito, ele vê o seu processo de reconstrução. Ele não vê a queda, mas ele vê aquilo que o espírito poderia se tornar, se compreendesse. Assim como ele viu em Pedro, porque Pedro negou Cristo por 3 vezes. E após a terceira negativa, quando ele percebe que havia cumprido aquilo que o mestre havia dito, que negar aquele que amava, Pedro se transforma e vira então a pedra que Jesus havia dito que ele seria. Será certas, Pedro, e em ti construirei a minha igreja. Então ele se reúne e faz a casa do caminho e divulga o evangelho de Cristo. Então, Jesus sabia dessas potencialidades negativas que Judas trazia, mas ele não via a sombra, ele via a luz que aquele espírito seria. Porque, por exemplo, se a gente vê um prédio muito alto projeta uma sombra muito grande, mas ele só projeta a sombra grande pela grandeza do prédio que é. Assim somos nós. Nós construímos um passado de elementos negativos, construções negativas, mas é porque o nosso potencial de amar, ele é gigantesco. Quando nós utilizarmos o nosso tempo para produzir e para cooperar na obra de Deus, o nosso potencial se multiplicará muito mais. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E é isso que Jesus enxergava em Cristo, em Judas. No relato de Pedro e Mariana, ele diz o seguinte: eis o que se sucedeu a Judas. Era necessário que essa alma fosse profundamente abalada, fosse sacudida até os seus fundamentos, que suportasse um tremendo choque, passasse por um verdadeiro cataclisma e então despertasse. Jesus não viu somente a queda de Iscariotes, viu também a sua redenção após a prática do ato ignominioso. Por isso, consentiu incluí-lo entre os números dos apóstolos. Só que o que fica de reflexão para a gente é o seguinte: as vias da transformação do espírito são 2: pelo amor e pela dor. Judas não se transformou pelo amor, porque ele conviveu com Cristo e bebeu da fonte direta daqueles conhecimentos. Ele habitava a esfera em que Jesus habitava e podia então captar
as energias mais elevadas que o Cristo emanava. Mas isso não foi suficiente. Ele precisou do processo da dor. Porque a dor quebrou a ilusão que Judas enxergava. Então, para nós, fica de reflexão que a gente ainda está tendo a opção de caminhar pelo amor. Porque todos estão aqui escutando, esperando uma mensagem. E isso é amor. A oportunidade de encarnar no seio de uma família que precisamos trabalhar é amor. É amor em forma de reencarnação. É amor em forma de trabalho. É amor em forma de calor elevado que nos faz disciplinar a mente para focar na palestra e não na literatura. Isso tudo é amor. A gente precisa compreender e tentar modificar os nossos hábitos pela via do amor, para que a minha alma também não tenha que ser sacudida como a alma de Judas, de chegar ao fundo do poço para poder só assim ser reerguida. Os processos de dor para o espírito, eles são de duas formas. A dor física, que é a que a gente experiencia enquanto encarnado, que é uma perda de algum bem material, uma doença. Mas esses processos de dor física, eles são ainda que a superfície do processo de modificação. Porque a mudança tem que ser feita antes do desencarne. Porque lá toda a realidade vem à tona. E aí a dor não é mais física, é a dor moral. É a dor de ver o espírito que nós somos, que nós não quisemos ver enquanto estávamos encarnados, porque não nos colocamos ao trabalho de modificação íntima, que foi o que ocorreu com Judas após o seu desencarne. Quando ele se encontra então nas zonas umbralinas e percebe a gravidade daquilo que ele havia feito. Então foi por isso que Jesus o incluiu mesmo assim na pauta, por um ato de misericórdia. Mas aí vem um outro questionamento. Se Jesus então sabia que Judas o trairia e mesmo assim o incluiu dentre os seus apóstolos, tudo bem que Jesus então não viu a queda, mas viu a transformação de Judas. Mas a traição então era uma fatalidade? Era algo que iria ocorrer, independente da vontade? A traição a Cristo sim. Estava nas Escrituras que um dentre os que o acompanhavam o iriam trair. Mas o ato de traição a Cristo precisava ter sido feito necessariamente por Judas? Judas fora escolhido para trair Jesus? Estava na pauta de Judas trair Jesus? Não necessariamente. No programa Pinga Fogo, um ouvinte questiona Chico Xavier, que era um programa de perguntas e respostas que Chico Xavier participava. Tem até um livro que traz todas essas perguntas e essas respostas. E eles perguntam a Chico Xavier: Chico, como que a doutrina enxerga Judas? Judas teria que trair Jesus? E ele responde o seguinte: nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências anteriores. Isso a doutrina espírita vem nos trazer. Que nós não somos novos na Terra, nem somos novos na matéria. Essa não é a minha primeira encarnação e nem a primeira de ninguém que está aqui. Nós já passamos por diversas reencarnações. Desde quando princípio inteligente, que estagiamos no mineral, no vegetal, no animal e agora no reino nominal, onde estamos construindo a nossa moralidade, a nossa bagagem moral. Então, desses nossos diversas vivências, nós trazemos diversas tendências. Tendências que são inclinações, positivas ou negativas. Meu espírito pode ter uma inclinação maior à disciplina, que é um elemento positivo. Mas pode ter também uma inclinação à bebida.
que são construções que nós fizemos ao longo da nossa evolução espiritual. Então, todos nós trazemos nossas tendências anteriores. Prossegue na resposta. E, naturalmente, induzidos ao mal, porque todos nós somos portadores de tendências pouco recomendáveis. Por nos encontrarmos no planeta em que nos encontramos, eu posso afirmar que todos nós temos tendências inferiores. A Terra é um planeta de provas e expiações, que passa por um processo de transição. Então os espíritos aqui se encontram para passar por provas, que testarão os elementos que eles construíram, e expiações, para resgatar os processos de equívocos em sua história espiritual. Então todos nós trazemos essas tendências inferiores. Essas tendências não são determinações, não são fatalidades. O fato do meu espírito ter uma tendência ao alcoolismo não significa que eu serei um alcoólatra, mas eu trago essa potencialidade em mim. Mas, prossegue Chico, se eu deixo essas tendências à solta, e se vou praticar com elas males maiores do que aqueles que já cometi em existências passadas, eu sou responsável. Eu trago as minhas tendências, mas se eu não vigio, e se eu não me disciplino e me entrego a essas tendências inferiores, eu sou responsável pelas consequências que eu produzi. Nós sabemos que nós reencarnamos no lar que merecemos. Merecemos por causa da nossa construção espiritual. Nós criamos laços pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. E hoje, então, nos reunimos em família entre os nossos desafetos para reconstruir esses laços com energias salutares. Então, se eu trago uma tendência negativa em relação a um familiar, eu posso optar hoje por ter uma convivência saudável ou por buscar as vias do assassinato. Se eu mato aquele que me incomoda, eu não posso culpar a tendência que eu trazia. Eu não posso dizer que eu reencarnei para isso. Não. Eu me entreguei a essa tendência negativa. E eu sou responsável pelas consequências que dela advêm. E Chico Xavier prossegue. Conquanto eu possa ser um instrumento para o resgate de determinadas situações, ou peça na engrenagem da história de grupos ou coletividades, com consequências agradáveis ou desagradáveis. A minha tendência negativa, que me leva à prática de um ato negativo, ela é utilizada na construção da humanidade. Judas tinha em si a tendência negativa ao materialismo. Tinha em si a vontade de vencer no mundo. E ele reencarna com o Cristo de Deus, que sabia dessa tendência. E mesmo envolto nesse elan de energia positiva, de vibração do mais puro amor, ele decide se entregar à sua tendência e trai a Jesus, o entregando aos soldados. Mas aquele ato de traição é aproveitado. Até o mal é aproveitado. É aproveitado para cumprir a profecia, para que o Cristo fosse crucificado e não murmurasse, e que servisse de exemplo a todos. Então, até o nosso ato de maldade, nosso ato negativo, o nosso ato contrário à moral e à lei de Deus, até isso é aproveitado na construção. Porque nós nos encontramos em um planeta de provas e expiações, onde não existem vítimas.
onde aquele que é alvo de violência, aquele que é alvo de maledicência, aquele que é alvo de qualquer ato contrário à moralidade, não é vítima. Ele está apenas recolhendo aquilo que semeou. E eu, na minha loucura, estou sendo instrumento da lei divina, que se aproveita do meu desequilíbrio para poder fazer a justiça. Só que isso não exime ninguém da sua responsabilidade. O fato de que a traição de Judas contribuiu para o crescimento da humanidade não o exime da responsabilidade do ato em si. A Amélia Rodrigues, em um relato no livro A Flores pelo Caminho, que ela fala dessa cena de Judas, ela diz o seguinte: que cada ser, cada espírito, é aquilo que apresenta no instante grave, quando se destravam as represas íntimas, que disfarçam os comportamentos, as dissimulações e as condições. Nós somos aquilo que apresentamos no momento da prova, aquilo que apresentamos no momento da dor, em que não é possível dissimular o comportamento, não é possível dissimular um sorriso. Essa é a nossa realidade de espírito. Nós somos a maneira que nós reagimos. Quando me é apresentada uma situação de incômodo, quando alguém me fecha no trânsito e eu respondo com raiva de imediato, sem pensar, eu revelo aquilo que eu sou. Eu sou a minha reação. Por que eu falo isso? Porque nós somos aquilo que nós construímos na nossa história de espírito. Nós não somos esse corpo, esse nome, essa personalidade. Nós não somos nada disso. Eu sou a minha construção de espírito. E a minha construção se revela através da reação que eu tenho à vida, a maneira que eu me porto. Só que nós somos um ser em transformação. Se eu sou a minha reação, eu mostro aquilo que eu quero ser através da minha ação. A minha ação é a possibilidade que eu tenho de afirmar o espírito que eu quero ser. Então, se hoje eu venho aqui para falar de Jesus, se essa é a minha ação hoje, essa é a amostra do espírito que eu quero ser. Se antes eu subia aos palcos para falar mal, antes eu falo em outras vezes, para convocar a guerra, se hoje eu me apresento para uma proposta mais elevada, é isso que eu quero ser. Então eu quero modificar o espírito que eu sou, um espírito que reage impulsivamente, para um espírito que fala de algo maior, um espírito que fala dessa verdade de Cristo. E isso eu falo para todos. Eu preciso modificar as minhas ações, a maneira como eu me comporto no mundo, porque isso é a oportunidade, essa é a oportunidade que eu tenho de modificação. Por mais que eu traga as minhas tendências negativas, por mais que o mal que eu cometa possa ser um instrumento de transformação do outro, eu preciso modificar as minhas ações, para que eu seja o instrumento da minha modificação última, através da adoção de comportamentos mais sadios. No Evangelho é dito o seguinte: é necessário que haja uns escândalos. Os escândalos são necessários. Mas ai daquele pelos quais o escândalo vier. Quando Jesus afirma: um dentre vós há de me trair, mas ai daquele que trai o Filho de Deus. Porque o mal que ainda existe no planeta, em campo de provas e expiações, ele é utilizado como um instrumento de transformação. Mas ai daquele que pratica o mal, porque ele será o responsável por reaver o mal que houver feito.
No Evangelho ele explica cada um desses termos, dessas passagens. É necessário que haja escândalos no mundo. Por que é necessário? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos que cometeram equívocos no passado. E a lei de justiça é clara. A gente precisa reaver os equívocos que fizemos. Então, por isso, é preciso que haja mal no mundo. É preciso que alguém roube o meu celular. É preciso que um parente meu seja assassinado. É preciso que eu ganhe menos do que eu preciso para viver. Esses pequenos escândalos são necessários, porque o meu espírito é um espírito perfeito, que precisa aprender a se desapegar da matéria, que precisa aprender a sobreviver aos processos de perda de familiares. Então, no planeta em que nós nos encontramos, o mal ainda é necessário. Em outras moradas, não é mais necessário o mal para a transformação do ser. O ser se modifica pelas vias do amor, puramente, porque já passou por esse estágio. Então, é necessário que haja escândalo no mundo. E no Evangelho ele até relata o seguinte: se o pai recebe um filho que lhe desrespeita, se o pai recebe um filho que não o ama, ele vai aprender e poder refletir a como ser um bom filho. Se ele enxerga no filho aquilo que ele não gostaria, a falta de respeito, a incompreensão, ele constrói ali a oportunidade de ser um bom filho numa próxima vivência. Só que o filho que se comporta com falta de respeito, o filho que é rebelde, o filho que magoa, ele não está impune ante a lei divina, por mais que ele tenha sido um instrumento de transformação do pai. Por mais que o pai, ao ver aquele filho, desvele mais amor, por mais que esse pai se transforme enquanto indivíduo, o filho terá que reaver esse compromisso. Porque o escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo se fez. Então, para finalizar essa exposição, a gente vai tratar agora de como que se deu a transformação de Judas. Porque Judas, então, fora escolhido pelas tendências que trazia, não era obrigado a fazer o que fez, mas optou pela prática do mal. Mas que por essa prática se transformou, se modificou e se tornou um espírito de luz. Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, ela faz um relato de como Judas se apresentou nas regiões umbralinas. Porque logo depois de vender o Cristo pelo preço de um escravo e tentar restituir a sua dignidade, entregando as moedas de volta e pedindo a libertação de Jesus, não obtendo êxito, Judas então procura uma árvore e se enforca. E depois de se enforcar, Judas então desperta na região do umbral. Umbral que não é um inferno. Umbral que é um local da projeção da consciência do espírito. O espírito, quando fora da matéria, ele habita o local em que sua consciência o convida, em que sua consciência projeta a realidade que ele julga merecer. E Judas então se encontra nas regiões de umbral. E Jesus então, o próprio Cristo, antes de aparecer às mulheres, quando da dita ressurreição, Jesus desce às regiões de umbral. E Judas está enlouquecido, não consegue enxergar nada, mas ele escuta a voz de Jesus. E Jesus diz: Judas, sou eu, confia e espera.
ainda há tempo. Nenhuma de minhas ovelhas há de se perder. Perdoa-te a ofensa. Jesus não perdoa a Judas. Ele não perdoa porque ele não se sentia ofendido. Jesus convoca Judas a se perdoar. A perdoar a fraqueza do seu espírito. Jesus sabia da capacidade de Judas. E por isso é que ele não oferece perdão. Não. Ele oferece esperança e confiança. E o convite a que Judas se perdoasse. E quando Humberto de Campos encontra com Judas, ele relata da grandeza dele dizendo que entre as minhas vestes sujas e a pureza de Judas havia um abismo. Ele pergunta a Judas: Judas, e os festejos da malhação de Judas? E o fato de que todos te chamam por traidor? Judas diz: eu não me importo, porque eu já me reavi em minha consciência. Os anos de dores pelo qual eu passei me levaram ao meu perdão. Então Judas se transformou. A literatura espírita nos relata que ele vem em diversas reencarnações, e em uma delas ele é Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma soldado francesa que ouvia vozes, via imagens, é traída por seu exército e entregue à guarda da Inglaterra, onde ela é julgada como bruxa e queimada, e não nega a Cristo. E esse foi o fim do processo de dor desse espírito, que se perdoou, que não precisou do perdão de Cristo, porque ele não se ofendeu, mas que compreendeu que era um espírito imperfeito, que cometera um erro, um equívoco, mas que os milênios de construção o mostrariam o quão grandioso ele é. Então isso fica de mensagem para a gente. Que os equívocos que nós fizemos, eles não podem nos impedir de caminhar. A gente precisa se perdoar, compreendendo o espírito que nós somos. Um espírito ainda que se equivoca, não por querer o mal, mas que se equivoca às vezes por medo, que se equivoca por não compreender a mensagem de Cristo. O espírito que se equivoca por orgulho, mas que precisa se perdoar, que precisa compreender o processo pelo qual se passa. Então, essa frase que Jesus fala: amigo, aqui vieste. Essa frase, na verdade, ela é um convite de reflexão. Foi o último alerta que Jesus deu a Judas. Ele disse na ceia: um dentre vós há de me trair. Tu disseste, Judas. E quando Judas chega e o saúda, Rabi, ele questiona: amigo, aqui vieste. Era a última oportunidade. É para isso mesmo que você está aqui? É isso mesmo o que você quer fazer? Você quer optar, então, pelo processo de dor. Você vai me entregar e, com isso, se entregar à loucura da sua decisão? Foi para isso que você veio, meu amigo? E é esse o convite, o questionamento que Jesus também faz a cada um aqui. No segundo antes das nossas decisões equivocadas: amigo, aqui vieste. Você veio nessa encarnação para degladiar em família? Você veio aqui para desmerecer o emprego que lhe foi ofertado? Você veio aqui para maldizer a oportunidade bendita de exercício da paciência em um ônibus lotado? Foi para isso que você veio? Você veio aqui para não conversar com um determinado familiar por causa de algo que ele lhe fez? Você veio aqui
para que o seu orgulho falasse mais alto e te impedisse de se relacionar com determinada pessoa? Foi para isso que você reencarnou nessa terra, nesse momento, na fase de transição, conhecendo a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo? Foi para isso que você veio? Então fica de mensagem, de reflexão para cada um, para vocês levarem no decorrer da semana e para tentar todo mundo se modificar. Então é isso. Muito obrigado, tá? Gente, agradecemos a presença de todos. E agora vamos nos preparar para a leitura das mensagens, né? Nós vamos organizar aqui primeiro, porque cada pessoa que recebe a mensagem, além de receber a mensagem psicografada, recebe também a mensagem gravada no CD, que você depois pode ouvir, né, na sua casa. Porque às vezes é muito difícil ler a própria mensagem que o médium recebe. Às vezes até o médium tem dificuldade de ler a mensagem, né? Então ele grava e eu vou passar o microfone para o Júlio para continuar o trabalho. Um só caminho. Se queres vencer, não te esqueças que só há um caminho que pode chegar a esse intuito. Poderás, entretanto, ter várias formas de interpretar a vitória em sua mente. A vitória material que te define muitas das vezes um ser vaidoso que se acha superior. A vitória no poder que te dará falsos poderes que passarão e que em pouco tempo te fará um ser que acredita mandar e desmandar em quem quer que seja. Vitória, entretanto, só é aquela em que o ser vence a si mesmo, vence as dificuldades que possui e escala monte acima, surpreendendo a si mesmo. Vitória só é aquela que a criatura vence a dor, entendendo o que ela quer dizer. Vitória só pode ser aquela em que a humildade ocupa o espaço do egoísmo e do orgulho. É a vitória que realmente importa a nós. Lembremos disso. Todo o dinheiro que poderás ter e que calculas em ter, ou que tens, todo o poder que almejas e que possui, talvez, tudo passará, virará cinzas no tempo. Portanto, dedique-se a um só caminho que te levará à vitória, que é a vitória em Cristo, na edificação do Evangelho dele, dentro de ti mesmo. O Evangelho esse, incomparável, intransferível de valor e indispensável para a nossa felicidade. Ícaro de Orleans. Momentos de luz. Momentos de luz só é quando no seio desperta a fé que ampara e segue com amor. Momentos de luz onde se esvai a dor, para sempre na escuridão do passado, trazendo para o presente sempre a presença de Jesus, o Mestre amado, acalentando-nos da dor das desilusões. Luz só é imperecível quando a criatura acredita que na vida há muitas belezas, há muitas belezas, muito mais que feridas,
de que não há só dor no caminho em que pensas que rastejas. Luz só reinará a ti, alma amiga e bela, quando desprender das ilusões da própria terra, buscando o céu de amor e humildade. Luz só será contigo se fugires das trevas, seja qual a intensidade que te habita, se achando ser melhor do que o próximo, esquecendo de Deus. Luz só será, meu irmão, depois que buscar no esforço o clarão do Evangelho de Jesus, no seu caminho a brilhar, sempre a brilhar. Alice Couto. Agora eu vou falar o nome do desencarnado que passou a mensagem. Os familiares, se quiserem muito à frente, se tiver muito atrás. Paulo Henrique de Oliveira. Minha mãe querida Edith, pai José Augusto, que alegria em nos ver aqui. Nesse instante choro, batendo a emoção, a saudade que me bate no peito. Saudade essa, mãe, que nunca acaba. Quanto ela é grande. Lembra-se daqueles últimos dias na terra, quando fiquei mais atencioso com vocês, pensando mais na vida. Até relatei com uns amigos o 34º Batalhão, e quando mãe e pai inteirou a terceira vítima daquele ano, de 2007, na PM, eu pensei no fundo, o quarto seria eu. Então, naquela madrugada, entramos na favela, no complexo da Vila Califórnia, e levei aquele tiro do tórax. Fiquei ali pensando, embora muitos acharam que eu não estava nem raciocinando, que seria o meu fim. A morte me assustava, e quando me vi, eu estava desligando do corpo, ali no hospital Odilon Beres, ou Berez. E aí que não resisti à morte. Lembre de ouvir os choros de vocês, mas algo me puxava para um outro lado. Mãos brancas, tão brancas, pareciam me afagar. Via a vovó sorrindo, via amigos que já haviam ido embora da terra, e diante do que eu teria, acordei depois. Pois a vida se revelou maior que antes. A vida então se desdobrou, e por mais que sofri com a falta de todos vocês, eu me senti alegre. As pessoas que eu amava estavam na terra, e eu no hospital, parecido com o de Long Beres, mas mais iluminado, suave, será. Ah, que saudades tenho, mas quanto me fortaleci pelas preces, pelas missas que foram dirigidas a mim. Lembro que muitos diziam, lá se foi o Paulo, no dia de São Sebastião, que esse santo o ampare. E eu fui amparado mesmo, por irmãos que nem conhecia, mas que nos protegiam. O que posso dizer agora, mãe e pai, para confortar vocês, do que dizer que eu os amo, que eu amo vocês demais. Desde 2007, parece que essa dor faz parte de cada instante com vocês, mas nosso amor também. Amo demais vocês.
Abrace a Cíntia, o Ricardo, os meus pequenos. Diga ao Júnior cuidado sempre. Sempre que quando posso, venho dar um abraço em vocês. Por mais é o que posso notificar aqui. Lembrando e repetindo, amo vocês. Não morri. Assim como parecia. Acompanhei vocês hoje na expectativa e agradeço Abraço do filho de sempre, Paulo Henrique de Oliveira. Tchau. Maria Augusta dos Santos. Esse menino. Que sorte, não é? Essa aí deu. Primeira vez que ela vem aqui. Primeira vez que ela vem. Ela também é, né? Primeira vez que ela vem, e essa aqui tá lá. Minha Catuxa, minha amada, quantas saudades de todos. Quanta luz sinto em meu interior. Com Edileia nessa fase difícil, complicada, roguei aos bons espíritos que me dessem, que dirigem essa casa para escrever. Para, pelo menos, uma frase que fosse, para dizer a todos os familiares que tive a paz. E a prece, lembrando sempre Vinícius. Devemos nos dedicar às preces, nos agarrar a Jesus para que Ele supere as dificuldades. Não quer Ele vingança. O Vinícius preocupa-se com o pai com essa atitude. Preocupa-se com a mãe pensando em mudar. Enfim, preocupa-se demais. Precisamos mudar o foco agora. Nem sempre, quando visito os familiares, vejo-os em momento de discussão, como na última vez, semana passada, quando os visitei. Meus amados, tenham união e fé. É hora de vencer. Lembrar Deus, Jesus, acima de tudo. Catuxa, quanto às suas aspirações, seus problemas, não deixe de querer se esforçar para o trabalho. Mudança só com tempo, dedicação e trabalho. Hoje, venho como uma amiga pedir-lhes isso, nada mais podendo falar. Encerro e desejando um abraço a todos. Da vossa avó, Maria Augusta dos Santos. Próximo, Terezinha Barbosa, Eufrauzino.
acontecer isso? Patrícia, minha querida, escreva aqui agora, realizando o seu e o meu desejo atual, de tentar matar a saudade nessa mensagem, pedindo a Deus que te abençoe a todos os familiares queridos. Minha filha, tenha sempre a firmeza da fé, lembrando que Deus não nos abandona e que, se não nos fixarmos no amor, podemos nos perder. Quanto sou grata por ter te criado, por ter visto crescer, visto você, a formatura que estive sim presente, na conquista que teve, eu estive lá. Hoje, vendo você trabalhar demais, desse tanto, bem sempre te pego pensando em mim, minha amada, neta, filha. Quantas vezes na escola aproximo de você e vejo a sua saudade. Aquilo que vê ou sente, algo que me lembra, Patrícia. Nunca guarde culpa ou sentimento de não ter aproveitado aquele dia, sabe, né? Eu te disse que você não estava entendendo, mas tive que realmente vir com o seu avô, que me ampara aqui, deixando para trás a vida que vivi na terra, mas nunca o que vivi com vocês todos, na dor e no amor, na luta de cada instante. Nunca me arrependo do que vivemos. Embora tantas dificuldades, tantas vezes, tantas desilusões, foi tanta coisa boa, entretanto, Patrícia, sei seus problemas mais íntimos, pois somos ainda próximos. Queria muito que lutasse sempre para o bem. Hoje, de madrugada, vi o seu esforço, estive com você, você me sentiu, se emocionou, lutou cada instante na sua correria para tentar algo meu. E assim estou agora, escrevendo para você, meu amor. Leva até os meus outros amores o meu abraço, mesmo que há muita descrença. Faça a sua parte. Lembre-se que não está sozinha nunca. Um dia desses nos encontramos no sonho. Quanto ao caderno que deixei, as coisas escritas, detalhadas, foi para que soubesse quanto amo de forma igual a vocês. Patrícia. Mais paciência com o pé, Robert. Preciso terminar. Estou feliz com seu avô. Ele pede para te abraçar. Filha, Patrícia, fica com Jesus. Te amo. Terezinha Barbosa, Eufrauzinho. Edson Gonzaga de Paula. Mamãe de Nara. Aqui é o seu Edson, que escreve com auxílio da vovó Eurípides. Ela que primeiramente mandou o recado dela, em lágrimas de emoção e carinho, dizendo que a senhora às vezes à noite fica pensando na dor, o quanto a senhora ficou perdida desde o dia que ela se foi, mas que nunca a senhora está só, pois Deus, para começar, nunca nos abandona, e aqui ela vem sempre no seu aniversário te abraçar e no Dia das Mães, onde ela me traz também. Semana passada mesmo, no dia que a senhora
estava com aqueles problemas, sabe? Ela estava lá te pedindo paciência. Mamãe, abraça a Luciana, o Lucas, a Eliana por mim. Eu não morri. E muito quero te explicar o que aconteceu naquele dia. Eu desci vindo no ponto onde queria comprar algumas coisas e tinha combinado com um amigo de encontrar ele. E ali fui envolvido num roubo, numa tentativa de assalto, mas tudo não foi só como um meio de me trazer de volta. Senti a pancada forte ao tentar reagir no São Cristóvão, mas fui infeliz ao tentar reagir. Sofri muito, principalmente pela dor sua e da Eliane, mas fui amparado pela doce vovó Euriques. Mãe, te peço fé. As coisas podem parecer difíceis, mas tudo passará. Pode ter certeza. Eu queria tanto te falar o que aconteceu. Ouvia o seu desespero no hospital, seus gritos, sem poder reagir de forma alguma. Mas, como disse, isso é passado. Daqui para frente, vamos viver só coisa boa. Leve até as pessoas que te rodeiam carinho, tenha mais calma, procure ser sempre caridosa. Um dia nos reencontraremos, saiba. A senhora sempre disse, minha vida acabou depois de tantas mortes. Hoje venho e te digo, nem eu, nem o papai, nem a vovó morremos. Vivemos num outro plano. Te amamos e buscamos Deus. Seguindo Jesus, enfim. Deus nos abençoe o caminho sempre. Minha bênção, Edson Gonzaga de Paula. Então, CD depois? O CD vai dar mais depois, pessoal? Quem recebeu a mensagem, depois é só vir pegar o CD para ouvir, porque a mensagem às vezes tem algumas partes ilegíveis. Amanhã a gente está de novo aqui, se Deus quiser, se não sobreviver o calor. E quem quiser falar comigo anteriormente, 5 horas vou atender lá na biblioteca, lá na livraria Chico Xavier, na avenida. Lembrando que as senhas são limitadas para falar comigo por causa do tempo que está disposto a essa conversa fraterna. Mas lembrando a todos também que é independente de conversar comigo que a pessoa recebe a mensagem. Não há necessidade de conversar comigo para receber a mensagem. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.